Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Concluindo a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Goiás e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira no estádio da Serrinha. Jogo importante para as duas equipes que estão dentro da zona do rebaixamento. Neste vídeo eu vou trazer informações pré-jogo para você, prováveis escalações, falar sobre o momento das duas equipes, dar uma pincelada nesta equipe do Coritiba, várias informações envolvendo este confronto da noite desta segunda-feira no estádio Alê Pinheiro. Logo depois da vinheta de abertura eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você é torcedor do Coxa também, seja bem-vindo. Aqui a gente trata com muito respeito todos os adversários dos times do futebol goiano. Deixe aí aquele like para prestigiar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Este vídeo tem um oferecimento da Atacarejo Embalagens. A Atacarejo Embalagens fica ali na Avenida Independência, esquina com a Rua 74, no centro de Goiânia. É uma excelente opção para você, comerciante aí da região da Rua 44, para você que está no centro da capital. Lá você encontra sacolas plásticas, sacolas de papel lisas e personalizadas, tags, etiquetas e embalagens para empacotamento em geral. O WhatsApp, telefone para você pegar alguma informação, 98200 2552. O Goiás volta a jogar em Goiânia depois de 3 jogos fora de casa. Fez 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, vitória sobre o Vasco, derrota para o Bragantino e um jogo pela Copa Sul-Americana, em que o Goiás venceu a equipe do Santa Fé na Colômbia e se classificou para a fase oitavas de final. Agora, a equipe alviverde volta a jogar dentro de Goiânia com uma missão: deixar a zona do rebaixamento. E o Goiás já sabe que se vencer o Coritiba, estará fora da zona de rebaixamento. Antes da gente entrar propriamente no jogo de hoje, vamos dar uma olhada aqui matemática em como é que estão as situações das duas equipes. Olha só, aqui é a parte de baixo da tabela, né? Os números em vermelho aí, do 17º ao 20º lugar, indicam as equipes que hoje estão na zona de rebaixamento. O Goiás é o 17º com 11 pontos, o Vasco é o 18º com 9, o América o 19º com 9 e o Coritiba é o lanterna da competição com apenas 4 pontos, é o único time que não venceu até agora. Se o Goiás vencer hoje, o Goiás chega a 14 pontos e assume a 14ª colocação. Supera aqui o Corinthians, supera o Bahia e supera o Santos e encosta na equipe do Cuiabá, que ontem venceu o Santos. O Coritiba tenta vencer para se aproximar do penúltimo colocado. O Coritiba tem 4 pontos, se chegar à vitória vai a 7 e fica 2 pontos do América e 5 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Vamos olhar como é que as equipes estão se saindo na condição de hoje. O Goiás como mandante e o Coritiba como visitante. O Goiás é o 16º mandante, somou 7 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas jogando dentro de casa. Não é um mandante competente, né? Vamos dizer assim. Vamos conferir aqui o Coritiba como visitante. O Coritiba como visitante é o pior entre os 20 times do Campeonato Brasileiro. Somou apenas 1 ponto fora de casa. São 6 jogos com 1 empate e 5 derrotas. Vamos observar também os ataques, né, dessas duas equipes, como é que eles se saíram até agora no Brasileirão. O Goiás tem o 19º ataque e o Coritiba tem o 20º, ou seja, as duas equipes que farão esse jogo de logo mais têm os 2 piores ataques da Série A. O Goiás com 10 gols marcados, o Coritiba com 9 gols marcados. Agora vamos conferir as defesas, como é que eles estão se saindo neste Campeonato Brasileiro. O Goiás é a 17ª defesa, 16ª, né, na verdade, ao lado do Bahia, com
com 20 gols sofridos, o Bahia em 12 jogos, o Goiás em 11 jogos. E o Coritiba tem a 19ª defesa da competição, já tomou até agora 26 gols. Ou seja, é um confronto entre duas equipes de campanhas ruins. As duas estão dentro da zona do rebaixamento. O Goiás não é um bom mandante, 16º apenas. O Coritiba é um péssimo visitante. Péssimo para ele, né? Não para quem o Coritiba visita. Os dois ataques estão entre os piores da competição e as defesas também estão lá na parte de baixo. Então é um jogo em que as duas equipes são duas equipes que até agora não convenceram dentro da competição. Claro que o Goiás é um pouco melhor do que o Coritiba dentro do campeonato, afinal o Goiás tem 11 pontos, o Coritiba tem 4, mas mesmo assim eu não vejo esse Goiás confiável ao ponto de a gente, por exemplo, considerar que o Goiás cravar, né, que o Goiás vai chegar e vai ganhar esse jogo do Coritiba. Vamos dar uma conferida aqui no retrospecto entre essas duas equipes, dados do futeboldegoias.com.br. Aqui está o retrospecto. 43 jogos na história, um confronto equilibrado, né? 14 vitórias goianas, 15 vitórias paranaenses. O Goiás marcou 52 gols, o Coritiba marcou 59 e eles empataram 14 vezes. Na Serrinha, essas duas equipes já jogaram 3 vezes. Empataram em 2020 e o Goiás ganhou em 2021 e também em 2022. Será a 4ª vez do Coritiba no estádio Ailê Pinheiro. A arbitragem para hoje é uma arbitragem que vem gente de todo lugar, né? Denis Ribeiro Serafim é o árbitro de Alagoas. Os assistentes, a Fabrini Bevilacqua, que é de São Paulo, o Thiago Labes, que é de Santa Catarina, e no VAR o Rodrigo D'Alonso, que também é de Santa Catarina. Agora vamos falar sobre os times. O Goiás é uma incógnita, né? O que eu vou fazer aqui é uma tentativa de adivinhar o time do Goiás, nada mais do que isso. Poderia falar que essa é a provável escalação do Goiás. Eu imagino que muita gente estará no time, mas nós não temos um perfil do técnico Armando Evangelista até agora, para dizer assim, esse é o rito que ele vai, né? Foram 3 jogos fora de casa, primeira vez que ele vai comandar o Goiás jogando em seu estádio, e ele sempre tem mudado muito o time. Do jogo contra o Vasco para o jogo contra o Bragantino, 2 modificações. Do jogo do Bragantino para o Santa Fé, 5 modificações. E para hoje, né, ele vai ser esse treinador que vai fazer esse rodízio no time, como por exemplo vários treinadores europeus gostam, ou ele fez esses rodízios apenas por conta das circunstâncias dos jogos fora de casa, que eram jogos contra adversários com características diferentes. Vamos ver isso a longo prazo, mas mesmo assim eu tentei esboçar um Goiás para essa noite de segunda-feira. Vamos conferir aí. Tadeu, coloquei aqui o retorno dos 2 laterais, o Maguinho na direita, o Sander na esquerda, Alter e Bruno Melo, os 2 zagueiros. Os volantes, o restante da equipe o mesmo, né, que jogou lá contra o Santa Fé. Zé Ricardo, William Oliveira e Guilherme, Palácios, Diego Gonçalves e Mateuzinho. Ele pode dispor essa equipe num 4-2-3-1, como está desenhado aí, ou talvez num 4-4-2, né, que foi um modelo mais parecido com o que ele utilizou lá na Colômbia. Mas a gente precisa ver realmente funcionando essa análise pré-jogo aqui, ela é apenas uma perspectiva. Vamos conferir o Coritiba, o Coxa Branca, né, lá do Paraná. Coritiba que subiu junto com o Goiás, né, há 2 anos. O Coritiba de Gabriel, que é o Gabriel Vasconcelos, né, no gol, goleiro com passagem longa pelo futebol italiano. Diogo Batista, garoto, prata da casa, está tendo as primeiras oportunidades no time titular. O Kusevic, que é aquele zagueiro chileno que jogou no Palmeiras por algumas temporadas. O Thiago, né, Dombrowski, esse também é prata da casa, já esteve emprestado, mas é prata da casa. Jamerson, ex-lateral esquerdo do Guarani. Andrei, eu sempre gostei muito do Andrei, desde a época que ele jogava no Vasco da Gama. Marcelino Moreno, jogador argentino, jogou no Lanús, jogou em futebol americano, está no Brasil pela primeira vez. Matheus Bianchi, jogador do Londrina. Lá na frente o Robson, né, já experiente, São Paulo, já
se eu não me engano é a segunda ou a terceira passagem dele pelo Coritiba. Zé Roberto, conhecido do futebol goiano, jogou aqui no Atlético Goianiense. E o Aleph Manga, que de todos é o mais conhecido da torcida esmeraldina, defendeu o Goiás no ano de 2020, quando o Goiás conseguiu o acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico será o interino, né? Depois da entrevista do Antônio Carlos Zago, ele não conseguiu manter-se no emprego, né, vamos dizer. Ali foi um sincericídio, né? E o Thiago Kozlowski, técnico interino, é quem vai comandar o Coritiba nesta segunda-feira. O Coritiba passa por uma situação dramática, né? A equipe que está tendo a sua SAF vendida, mas o Coritiba não vence há 18 jogos. Isso mesmo, torcedor, tem 18 jogos que o Coritiba não vence. A última vitória do Coritiba, para vocês terem uma ideia, foi no dia 23 de fevereiro, nós já estamos em 3 de julho, né? Então temos aí 4 meses e 10 dias, né? Praticamente 130 dias que o Coritiba não ganha um jogo. Neste período foram aí 18 jogos com 11 derrotas e 7 empates. No Campeonato Brasileiro, o Coritiba, como eu mostrei lá no início, está na lanterna da competição, né? E somou 4 pontos em 4 empates, 12 jogos até agora, 4 empates e 8 derrotas dentro da competição nacional. Então, sem dúvida, é uma situação desesperadora, né? Até porque o Coritiba, que entra no campeonato a princípio com a mesma missão do Goiás, que é fugir de rebaixamento, vive a situação mais dramática, sem dúvida, entre os 20 adversários. O Coritiba, lógico que pela situação que ele se encontra, ele anima qualquer adversário que vai enfrentá-lo, né? Vê no Coritiba uma excelente oportunidade de conquistar os 3 pontos. A questão é que o Goiás não vem conseguindo ter bons desempenhos, né? Que dê a gente essa confiança de que o Goiás fará um bom jogo e vai vencer a equipe paranaense. O Goiás até agora é um time que oscila muito. Os 2 jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro contra Vasco e Bragantino, achei jogos muito ruins. Contra o Bragantino, um jogo sofrível do Goiás. Contra o Vasco, um primeiro tempo muito ruim, que o Vasco teve condições de matar o jogo. Não matou, porque o time do Vasco também é uma equipe que passa por um péssimo momento, né, dentro da temporada, uma pressão muito grande. Acho que não é time para brigar por Libertadores, como projetaram, mas era um time que poderia estar ali numa situação menos ruim do que essa. E o Goiás não conseguiu ir bem contra essas equipes. Contra o Santa Fé, eu achei que o Goiás fez um bom primeiro tempo. Eu estou me referindo nesses 3 jogos, pois foram os 3 jogos aí já na era do Armando Evangelista. Acho que o Goiás conseguiu fazer um bom primeiro tempo. No segundo tempo eu não gostei do desempenho, porque o Goiás abdicou do jogo, né? Aí deixou a equipe do Santa Fé ter muito volume, correu riscos, inclusive, de perder uma classificação que estava na mão, já que o Goiás virou o primeiro tempo ganhando e ainda tinha a vantagem do empate. Mas no final conseguiu marcar ali o segundo gol e sacramentou a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Apesar desse desempenho questionável do Goiás, que está dentro da zona do rebaixamento, eu penso que o Goiás tem mais condições de vencer o jogo que o Coritiba, né? Eu nem vou dizer que o Goiás é confiável, mas eu vou dizer que o Coritiba é muito menos confiável do que o Goiás, né, num bom desempenho. E é uma equipe que normalmente endurece os jogos contra os seus adversários até o primeiro gol. Eu assisti Grêmio e Coritiba. O Coritiba começou bem o jogo, pressionando o Grêmio, toma um gol, aí ainda conseguiu empatar o jogo no primeiro tempo, né, num gol do Aleph Manga. Na sequência toma o segundo. Quando tomou o segundo, no início do segundo tempo, o Coritiba desmoronou dentro de campo. Por quê? Psicologicamente é uma equipe que está muito fragilizada. Então, para o Goiás é fundamental abrir o placar. A partir do momento que você abrir o placar, lógico que você está em vantagem, já é muito bom, mas psicologicamente o Coritiba tem sentido muito os gols que ele sofre neste Campeonato Brasileiro, e eu penso que esse é um fator que o Goiás vai ter que ter muito forte, né? Talvez fazer uma pressão bem forte sobre o adversário ali no início, tentar abrir o placar, pois aí o desespero bate no Coritiba e os adversários têm se aproveitado desse desespero da equipe paranaense.
Taticamente, eu imagino que o Goiás vá propor o jogo, pelo menos vá tentar propor o jogo, né? Vamos ver qual vai ser a reação do Coritiba, se vai ter um jogo reativo, se vai sair para tentar matar, afinal o Coritiba também precisa vencer, não dá para ficar empatando quem está lá na lanterna isolada como o Coritiba está. Quem sabe a gente tem um jogo aberto, apesar de ataques ruins das duas equipes, os dois piores do campeonato. Quem sabe a gente não tem um jogo aberto, com boas oportunidades de gols, com as duas equipes tentando buscar o resultado. Você, torcedor, fale aí da sua expectativa para esse jogo de logo mais no estádio Ailê Pinheiro. Hoje eu vou comentar esse jogo pela Band News FM. Te convido a nos acompanhar no 90,7, tá bem? Depois do jogo, mais tarde, nas quebradas da noite, eu faço aqui uma análise do que foi esse Goiás e Coritiba, este confronto alviverde no estádio Ailê Pinheiro. Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Muito obrigado pela audiência. Deixa aí o like, se inscreva se você ainda não é inscrito e faça o seu comentário. Grande abraço e até o próximo vídeo.